1º de maio é um dia para celebrar as lutas e as conquistas da classe trabalhadora ao longo da história. A data comemorativa advém da luta de trabalhadores e trabalhadoras estadunidenses que nesse dia e nos dias seguintes, em 1884, foram às ruas para lutar pela redução da jornada máxima de trabalho diário e que enfrentaram por isso uma violenta repressão policial que fez inúmeras vítimas. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, o 1º de maio será diferente. Ele escancara práticas desumanas do Estado contra os trabalhadores e as trabalhadoras e a população em geral no Brasil. Estamos vivendo uma pandemia que já ceifou a vida de mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a necropolítica bolsonarista faz a nossa situação ainda pior que no restante do mundo. A nossa média de mortes diária a semana está na casa dos milhares de óbitos. Ontem enterramos mais de 2.000 pessoas no Brasil. A atual situação das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros hoje é delicadíssima. Vejamos, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais de 34 milhões de pessoas em situação de informalidade, ou seja, sem uma relação estruturada de emprego, e cerca de 6 milhões de pessoas desalentadas, aquelas, inclusive, que já desistiram de procurar emprego. E isso mostra concretamente que as reformas realizadas pelo governo Bolsonaro não tiveram nenhum efeito prático positivo para o povo do nosso país. A reforma da Previdência e o aprofundamento da reforma trabalhista, anunciadas como sendo mecanismos de salvação da economia brasileira, aprofundaram o desemprego, a fome, a falta de perspectivas, a vulnerabilização, a violência, a morte. O mesmo vale para a reforma administrativa, que é, agora, a principal ação do governo contra os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Seus efeitos práticos, se aprovada, serão o fim da estabilidade no emprego para se produzir o aumento da exploração do trabalho, a criação de mecanismos que facilitam as indicações políticas para funções públicas e a deterioração de qualquer perspectiva de criação de bem-estar social no Brasil. Mais uma vez, a política neoliberal do governo Bolsonaro viola um princípio de que o Estado existe para ordenar políticas públicas socialmente referenciadas e transparentes, que garantam os princípios constitucionais. A reforma administrativa ataca diretamente nossa categoria. Esse ataque acrescenta-se aos cortes aos investimentos em educação, na ciência, na tecnologia e na cultura, que continuam sendo a ordem do dia na agenda neoliberal do governo Bolsonaro. Esse governo neoliberal subordina tudo à lógica de um processo crescente de desumanização e racionalidade bélica. Da educação, nos 2 níveis, em todas as etapas e modalidades, foram cortados 27% do orçamento em relação a 2020. Na ciência e tecnologia, os cortes foram de 29%. Especificamente para a Universidade Federal de Minas Gerais, nossa UFMG, estes cortes chegam a 40 milhões de reais. Só da assistência estudantil, o governo cortou 16 milhões de reais. A maioria dos parlamentares do Congresso Nacional compartilha do falso entendimento de que fazer política é extrair da população o direito constitucional aos serviços públicos. E isso representa muito menos verbas para que a educação cumpra seu papel social de contribuir para o pleno desenvolvimento de estudantes desde a criança aos idosos. Significa que as escolas públicas de educação básica não poderão ofertar uma educação de qualidade social e isso impactará na formação de nossas crianças e adolescentes. Isso significa menos verba para assistência estudantil e, como consequência, menos oportunidades para os jovens que sonham com o direito de cursar uma universidade pública, para que eles e elas possam se dedicar a estudar, a pesquisar e a fazer extensão enquanto se preparam para exercer suas futuras profissões. A CNPq e a CAPES tiveram cortes de 8,3% e 33%, respectivamente. Para as universidades federais, o orçamento para despesas discricionárias caiu 17,5%.
Para os institutos federais, caiu 16,5%. O governo Bolsonaro impede cada vez mais que o povo goze do direito constitucional ao acesso à educação pública nos vários níveis. O governo impõe o neoliberalismo por decretos administrativos. Na prática, isso significa que as relações sociais devem ser mercantilizadas, todas elas, no limite, pela força. Todos esses ataques do governo Bolsonaro, eles estão ocorrendo em um momento em que está em evidência a importância do ensino, da pesquisa e da extensão pública e gratuita e de qualidade para todo o conjunto da sociedade brasileira. É na UFMG que está sendo desenvolvida uma vacina contra a Covid-19 que já está em fase de testes com seres humanos. São necessários investimentos públicos para que a vacinação no Brasil ela não dependa de laboratórios internacionais. E, além disso, contratos econômicos com produtoras de vacina foram adiados insistentemente pelo governo Bolsonaro. Com tudo isso, o governo Bolsonaro é o responsável pelo não retorno presencial às aulas. Onde estão as vacinas contra a Covid-19? Nós, professores, queremos trabalhar presencialmente. Queremos voltar às nossas atividades presenciais com os estudantes. Para isso, são necessárias vacinas contra a Covid-19 para toda a comunidade escolar. Professores, professoras, técnicos administrativos, estudantes e pais de alunos. Não há vacina. Como vamos voltar a trabalhar presencialmente em segurança? Além disso, durante a pandemia, temos atuado no sistema de ensino remoto emergencial. Esse sistema gera para todos nós, docentes e discentes, sobrecarga de trabalho, adoecimento, além de gastos individuais com energia elétrica, computadores e outros insumos. Não recebemos nenhum subsídio do governo para nos adequar à realidade atual do ensino remoto. Em março de 2021, o governo Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que assegurava a internet gratuita a estudantes, professores e professoras da rede pública. Esse projeto iria alcançar alunos das redes públicas de estados e municípios cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, além de estudantes matriculados nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas. O presidente da República estimula uma relação desigual, ao mesmo tempo em que afirma a desigualdade de poder sobre a vida dos estudantes e trabalhadores e trabalhadoras da educação pública no Brasil. Como se vê, não faltam motivos para lutar. Não poderemos ocupar as ruas, que é o nosso lugar, especialmente nessa data, em grandes marchas, defendendo nossos direitos trabalhistas, melhores condições de vida para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Isso porque continuamos morrendo aos milhares em decorrência da Covid-19, uma doença para a qual já temos vacina. E a negligência do governo Bolsonaro nos mata aos milhares. O governo Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelo morticínio dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. A experiência da história da classe trabalhadora tem mostrado que é através da nossa mobilização que conseguimos nossos direitos, que fazemos valer os interesses públicos em detrimento do interesse de um punhado de pessoas que vive da exploração da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Nossos interesses estão ao extremo oposto dos interesses do governo Bolsonaro, proponente de uma verdadeira necropolítica e fundamentado em obscurantismo, no desrespeito à ciência, no desrespeito aos serviços públicos de qualidade e de valor social, no desrespeito à cultura. Devemos nos posicionar contra este desgoverno, fortalecendo nossas entidades de luta para realizarmos o necessário enfrentamento, renovando nossa humanidade e nossa solidariedade de classe, que amplia nossos horizontes e capacidade de conviver em sociedade. Então, companheiros e companheiras, por um 1º de maio de luta, fora governo Bolsonaro, fora governo de fome, fora governo de morte.